Bem, boa noite, boa noite. Vamos lá. Hoje é dia 1º de setembro de 2025. Sou a Glauci Gomes e estou aqui para fazer o estudo da Fraternidade Branca conforme combinado. Eu já peço desculpas e perdão por não ter feito o encontro da segunda-feira passada, mas estou fazendo nesta segunda. E qual é a proposta de hoje, que foi combinada no primeiro encontro? A gente leu o capítulo 1 do livro Haja Luz. Haja Luz, Haja Luz, que é o livro da Fraternidade Branca, ok? Então, vamos lá. No grupo ACRP, o grupo de estudo, eu passei hoje o link do Google Drive, aonde tem o PDF desse livro, tá bom? Existe também na internet, um audiobook dele, mas eu acho que é legal a leitura mesmo, né? Se você tiver um livro físico, melhor ainda. Então vamos lá. Para a gente começar a acessar, né, uma informação para a gente compreender melhor, vamos fazer agora uma abertura com três respirações profundas, ok? Então vamos lá. Sente-se de forma confortável e ereta. Vamos fazer três respirações profundas, inspirando e levando o ar até o abdômen, segurando o ar um pouco e expirando com tranquilidade. Vamos fazer isso 3 vezes, ok? Iniciando. Inspira. Segura o ar e expira tranquilamente pela boca. Solta os ombros, relaxa. Inspira, segura o ar um pouquinho e solta pela boca. Mais uma vez. Inspira, segura o ar e expira pela boca. Agora, nesse momento, em estado de presença no aqui e agora, eu vou trazer aqui uma invocação, ok? A gente vai fazer agora uma invocação pequena para o espírito da grande fraternidade branca, ok? Então acompanha comigo. Apelo ao espírito da grande fraternidade branca. Em nome da bem-amada presença divina, eu sou. Apelo à presença irradiante do espírito da grande fraternidade branca para auxiliar-me a levar avante a atividade da ponte para a liberdade. Inundai-me com a força e o poder do discernimento. Mantende-me constantemente sob vossa orientação, vossa sabedoria e vosso amor, a fim de poder irradiar em meu lar a harmonia e a paz. Deste modo, estarei preparado para realizar meu plano divino. Serei assim uma ponte da bem-aventurança, um exemplo divino por cujo intermédio jorrem os ensinamentos dos mestres da grande fraternidade branca. Afirmo em nome do Santíssimo Deus, eu sou, que isso logo vai acontecer. Eu vos agradeço. Então, agora, vamos iniciar a leitura do capítulo 1, que é exatamente o motivo da Fraternidade Branca, é o início dos estudos da Fraternidade Branca para a gente saber
como surgiu, por que surgiu e qual foi esse momento, né? Então, iniciando a leitura. As três perguntas: de onde, por quê, para onde? As grandes perguntas que a humanidade sempre traz consigo, né? Então vamos lá. De onde vim? Por que estou aqui? E para onde vou? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Geralmente a gente começa a fazer essas perguntas na nossa adolescência, né? Então a era da liberdade está à vossa porta. Os primeiros sinais de sua perfeição já despontam, com a tênue aurora no horizonte. A terra será bela como um sonho e não mais terá o aspecto atual. A humanidade usufruirá da paz, beleza e felicidade, já que a miséria, doença e morte serão banidas da terra. Credes que isso é possível? Pois justamente agora está surgindo este tempo, mesmo que as aparências indiquem o contrário. A gente só precisa entender que o tempo, num plano superior, numa dimensão superior, ele passa, ele corre diferente da dimensão que a gente está aqui na terceira dimensão, tá? Então, quando eles falam está surgindo esse tempo, que já surgiu, é porque aqui é muito lenta, né, a materialização. Então, a gente vê uma coisa que demora muito tempo, lá já aconteceu. Qual é o sentido da vida? Por que viveis? Se não sabeis as respostas, não será mais sábio refletir sobre o assunto e não perder mais tempo? Podeis consagrar vossa vida e energia a tarefa sublime de fazer com que nossa Terra, a estrela da liberdade, volte a ser perfeita e a mais luminosa do nosso sistema planetário? Então vamos lá, né? É um convite para que a gente faça essa estrela da liberdade se iluminar novamente. Pelo amor que dedicais a Deus e à humanidade, podeis atrair e sustentar a paz e a liberdade permanentes, contribuindo assim para a gigantesca libertação. Então, ele está convidando a gente. Pelo amor que dedicais a Deus e à humanidade, podeis atrair e sustentar a paz e a liberdade permanentes, contribuindo assim para a gigantesca libertação? É uma pergunta e ele vai responder. Podeis auxiliar a humanidade se quiserdes atrair a perfeição ao vosso mundo e ao vosso próximo. Lede estas páginas com os olhos e o coração bem atentos e procurai analisá-las. Verificareis então que tudo aquilo que beneficia as criaturas, por exemplo, a beleza, paz, liberdade, abundância e perfeição, procede de Deus. Tudo tem origem no único Deus que a todos criou. Tudo que é belo, perfeito, harmonioso tem origem em Deus Criador, que a todos criou. E é indiferente quanto às crenças que os homens possam processar. Se a crença é boa ou se a crença é ruim dos homens, não importa. Deus continua criando a beleza, a paz e a harmonia. As composições musicais, as obras de arte, os trabalhos literários, poéticos e científicos que extasiam as criaturas antes de se tomarem, antes de se tomarem realidade, foram inspirados por Deus a seus autores. Então, tudo que existe de belo e perfeito foi inspirado por Deus e se materializou aqui. E o mesmo ocorre com os anseios que sentimos de libertar nossa amada terra. Deus, o soberano de um reino gigantesco. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e opera por todas as coisas e reside em todos nós. Efésios capítulo 4, versículo 6.
na Bíblia Sagrada. Existem cerca de 10 bilhões de criaturas que utilizam a Terra como campo de aprendizado. E cada ser vive, move-se e existe no corpo, no amor e na sabedoria de Deus, agora e em todos os tempos. Então, cada ser que existe, ele se move e existe no corpo, no amor e na sabedoria de Deus. Então, nós estamos fazendo parte desse grande corpo do Criador. Se contemplardes as incontáveis estrelas do firmamento, a vegetação exuberante das florestas e os múltiplos seres da natureza, sendo tudo parte de Deus, ireis compreender que este Deus, como soberano de um reino gigantesco, necessita de muitos auxiliares. Todo dirigente não se ocupa pessoalmente de cada tarefa de dentro de sua empresa a ponto de ele mesmo limpar o soalho e as escadarias. Para isso, ele dispõe de funcionários que se encarregam dessas obrigações. O mesmo ocorre com o pai. Ele possui inumeráveis servidores que o auxiliam na imensa organização divina, dividida em setores e categorias diferentes, cujos encargos se sucedem em importância, dos mais altos até o aparente mais humilde, não obstante sua grandeza. Todos os seus obreiros prestam contas a seus superiores das incumbências recebidas, como em cima, assim também embaixo. Então, podemos imaginar que o grande universo é como uma grande organização, tem setores, hierarquias, funções, e cada um tem a sua responsabilidade. Então, ele está dizendo que Deus, o Criador, tem servidores, né, trabalhadores para construir esse grande universo. Cada indivíduo que viveu neste ou em outro planeta e conseguiu a vitória da ascensão, como Jesus, é um mestre ascensionado, um verdadeiro mensageiro de Deus. Então, a função de Jesus é o quê? Ser um mensageiro de Deus. E existem milhares desses seres. Cada divisão cósmica é administrada por um grande ser divino. Alguns trabalham sozinhos, ou alguns, ou com algum discípulo. Outros em grupos ou com as nações e ainda outros com os elementais, os espíritos da natureza e o reino animal. E muitos atuam com as legiões de luzes, e todos são peritos em sua esfera de ação. Olha que demais. Imagina um mundo perfeito onde todas as pessoas são perfeitas nas suas funções, nas suas responsabilidades. O plano superior é assim. Então, a grande fraternidade branca, vamos lá. Terá esquecido a maior parte dos humanos da grande lei cósmica que guia a Terra e a humanidade? Eu creio que sim, né? Nós aqui como humanidade não temos, não falamos, não conhecemos muitas leis cósmicas, né? Esqueceu-se essa mesma humanidade de que existe um plano de vida divino para cada um e que esse plano, quando é realizado, proporciona amor, paz e felicidade? Ele estava fazendo uma pergunta, né? Será que você se lembra que existe uma grande lei cósmica e que você tem um plano divino para você? Essa é a pergunta, né? E que se você conhecer esse plano divino, você vai ter amor, paz e felicidade? Esqueceu-se a humanidade de que existe uma grande hierarquia cósmica que a protege e guia a eons. Eons é uma quantidade de tempo, né? E que se encarrega de resguardar a Terra da total autodestruição? Porque quando a gente olha para a Terra atualmente, né, o que os humanos estão fazendo na Terra, eu vejo sim, né? Estamos num processo de autodestruição e já teríamos destruído esse planeta se não houvesse alguém, algumas, algumas entidades superiores protegendo a Terra, né? Então, ele fala aqui que existe
uma grande hierarquia cósmica que protege e guia aeons e se encarrega de resguardar a Terra da total autodestruição. Essa notável hierarquia, conhecida como a Grande Fraternidade Branca, a Grande Fraternidade Branca é uma grande hierarquia. Compõe-se de seres ascensionados que já viveram encarnados na Terra, assim como vós. Eles, porém, conheciam as leis da vida e assim puderam trabalhar em planos mais elevados. Renunciaram a permanecer nas esferas da beleza e da perfeição e tornaram-se prisioneiros do amor para auxiliar a humanidade sofredora sempre que esta os invoque, pois a lei cósmica não lhes permite infringir o livre-arbítrio dos homens. Então, o que que ele está dizendo? Que existem seres que já ascensionaram e poderiam viver num universo, numa dimensão de pura beleza e perfeição. Mas eles escolheram estar aqui ainda, nesse planeta, auxiliando a todos aqueles que os invocam, né? E eles só atuam nas pessoas, na realidade das pessoas, quando são invocados, porque eles são os primeiros a respeitar a lei do livre-arbítrio, que é uma lei ah, que nos planos superiores é considerada muito importante, porque a lei do livre-arbítrio é exatamente a lei que vigora nesse planeta, que é a lei da dualidade, onde as pessoas podem experienciar uma polaridade ou outra, o bem e o mal, e escolher se elas querem seguir pelo bem ou pelo mal. É uma experiência, né? Então, é, por mais que a pessoa esteja sofrendo, vivendo situações complicadas por conta dos padrões mentais, mesmo os seres mais elevados, tendo altíssimo nível de compaixão, eles não podem interferir se não forem chamados, porque é uma experiência. E a pessoa, enquanto não invoca ou não pede auxílio para compreender o que que ela está, por que que ela está passando por aquilo, os seres mais elevados não podem interferir, né? É muito precioso isso. Então, é, porque a lei cósmica não lhes permite infringir o livre-arbítrio dos homens. E lembrem-se, os seres superiores seguem fielmente as leis cósmicas. Na verdade, esse mundo que nós vivemos, de densidade, de dualidade, é porque nós infringimos as leis cósmicas, né? Então, o nosso desafio agora é relembrar e praticar as leis cósmicas, ok? Bem, por que foi fundada? Então, falando da Grande Fraternidade Branca, por que foi fundada e o que vem a ser a Ponte para a Liberdade? A Ponte para a Liberdade foi fundada para que a humanidade tomasse conhecimento através dos ensinamentos que transmite do plano divino reservado ao planeta Terra e a cada indivíduo. Como a grande hora cósmica já se fez anunciar, os seres divinos procuram lembrar os humanos da premência do tempo e da necessidade de aplicarem-se no serviço ao bem. O que que é essa grande hora cósmica, né? É exatamente esse momento onde se encerra o ciclo de Kali Yuga, né? Se encerra o ciclo dos conflitos internos e se entra no ciclo da Era de Ouro, que é aonde o planeta vai vivenciar as energias e a realidade de paz, amor, beleza. Então, estamos retornando, né? São ciclos cósmicos. Então, tem 4 ciclos. Então, o último dos ciclos é a era do conflito interno. E depois do encerramento dessa era, entra a era
A era de ouro, do amor, da paz e da beleza e da alegria, né? Da riqueza, da abundância e tudo isso. Desde o seu início, aqui está falando da ponte para a liberdade, né? Desde o seu início, ela vem procurando ser a ponte que une as criaturas ao reino divino. Então, nós ficamos aqui muito desconectados, né? Por todo esse sistema de condicionamento mental, crenças para nos distanciar da nossa essência. Então, essa ponte ela veio para unir as criaturas ao reino divino, em obediência aos ensinamentos dos grandes seres, vem mostrando a todo pesquisador da verdade como encontrar Deus em seu próprio coração. Olha que lindo! Então, a Ponte para a Liberdade veio ajudar a gente a aprender a encontrar Deus no nosso próprio coração, já que ele vive em cada indivíduo e não é um ser inacessível, distante, lá no céu, separado. Não, não é isso. Além de indicar a qualquer pessoa o modo de purificar e harmonizar seus quatro corpos inferiores: o físico, o etérico, o emocional e mental. Então, olha a missão linda da Ponte para a Liberdade, permitir que a gente faça essa conexão com o divino, com o plano divino, que a gente reconheça o divino que habita em nós e que a gente possa purificar e harmonizar, integrar esses quatro corpos que estão desarmônicos, né? É, para que ao imprimir para que ao imprimir perfeição em seu mundo, desponte como consequência seu Cristo interno, consumando a razão da sua existência. Então, quando a gente fala de Cristo, é a consciência, é a energia crística que habita cada um de nós, né? Nós precisamos manifestar isso, nosso Cristo interno, através dessa integração desses corpos, purificação, né? E harmonização. Em todos os tempos, a finalidade de cada religião tem sido instruir seus seguidores a serem tolerantes, bondosos e a emanarem-se, irmanarem-se, ou seja, criar uma irmandade, né? Pois bem, além desses preceitos, o indivíduo deve saber que existe um plano divino determinado para cada um e que, mais cedo ou mais tarde, será alcançado, quando através de esforços e lutas constantes, ficar para sempre, através de esforços e luta constante, ficar para sempre livre das imperfeições. Então, ao revelar o fulgor de sua própria luz, dirá: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Olha que lindo, né? Ele fala que a gente precisa se esforçar, né, através de luta constante, para ficar livre dessas imperfeições e manifestar a nossa luz. Então, é através do esforço individual, pessoal. Não podeis viver no passado. Então, gente, isso aqui é muito importante, né? Ele está falando aqui, não podeis viver no passado. Quantas pessoas ficam contando histórias do passado e vivendo aquilo, relembrando, remoendo, né? Regurgitando aquelas histórias, experiências. Então, ele está falando, não podeis viver no passado e tampouco no futuro, pois viver somente agora, somente o agora. É o agora, aqui e agora. A considerável diferença entre o que a Ponte para a Liberdade vos traz em comparação com as demais religiões é a seguinte: a Ponte vos diz o que fazem agora os mestres ascensionados, de modo que podeis ajudá-los e, se vos decidirdes a tanto, não o que eles fizeram no passado, e é isso que a humanidade necessita saber, a fim de, unida a eles, proteger a Terra e torná-la feliz. A gente cria muitas ilusões, né?
os mestres fizeram tal. Não, eles estão atuando no aqui e agora e nós podemos contribuir com a nossa energia, com as nossas intenções, as nossas ações. Na ponte para a liberdade serão respondidas pelos grandes seres as antiquíssimas perguntas. Então vamos lá. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Né? Os mestres ascensionados conhecem a resposta, uma vez que aqui viveram. De idêntica forma, será ensinada a mesma verdade que eles aprenderam, aplicaram e com a qual conseguiram a liberdade. Também sabem que cada um de vós deverá deliberadamente esforçar-se para o mesmo objetivo. Alegrar-se-ão com o vosso propósito e vos dirão como procederdes, pois esta verdade deverá ser novamente conhecida, porque está determinado que a Terra seja a estrela sagrada da liberdade. Então, a libertação é o nosso destino, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestar aquilo que a gente deseja, né? Não essa dificuldade que temos de manifestar as coisas, porque é impedido, nós não somos livres ainda, estamos no caminho da libertação. Assim, pedi-vos será dado. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Ou seja, tem uma ação da nossa parte, é buscar, é pedir, é bater, né? Não existe essa coisa de eu dependo de Deus, seja o que Deus quiser. Não, não existe. Na evolução não é seja o que Deus quiser, porque nós precisamos buscar, eles respeitam a nosso livre-arbítrio. O seja o que Deus quiser, a pessoa não está olhando para um monte de coisas e não está focando naquilo que ela precisa desenvolver, buscar, construir, entendeu? Então, a porta da liberdade vos será aberta. Entrai, pois, vós que procurais a paz. Precisa procurar, né? Tem muita gente que diz: ai, se o mundo, se houvesse a paz, mas a pessoa não está buscando a paz interna para poder manifestar. Quando apareceram as primeiras publicações da Ponte para a Liberdade, é uma pergunta. Os primeiros fascículos editados pela Ponte para a Liberdade apareceram em abril de 1952. Isso deveu-se a certas mudanças cósmicas ocorridas em todo o sistema planetário ao qual pertence nossa Terra. Foi estabelecido naquele momento que a humanidade tenha maior contato com os mestres ascensionados. Os seres cósmicos e os templos de luz, que são seus domicílios, a fim de conhecer o conjunto de leis da verdade a vigorar nos próximos 2000 anos. Então, em 1952, foi aberto essa possibilidade de expansão desse conhecimento pelos próximos 2000 anos. Esses templos de luz, que são templos etéreos, localizados em cidades espirituais, são centros de radiação intensa e outrora existiram materialmente, ou seja, houve alguma época em que esses templos de luz estavam aqui materializados no planeta. Provavelmente, né, de tantos descaminhos da humanidade, né, tantas impurezas, imperfeições, né, foi densificando a energia e eles precisaram se tornar etéreos, tá? Então, são centros de radiação intensa e outrora existiram materialmente aqui na Terra. Para eles, convergiam os poderes da luz e do amor divinos que depois eram irradiados sobre a humanidade, abençoando-a.
Ao serem destruídas essas construções em épocas passadas, né, foram destruídos esses templos, houve o cuidado de reproduzi-las no plano etérico, onde permanecem derramando seus benefícios. Ou seja, eles são replicadores de luz, né? Existem hierarquias, né, de luz que chegam nesses templos e repassam para a humanidade. Qualquer pessoa pode, durante o sono noturno, visitar em espírito esses focos de irradiação, bastando que expresse tal desejo em seus apelos. Isso aqui é bem interessante, né? Porque é assim, se você expressar o desejo, você tem a possibilidade de vivenciar. Enquanto permanecer nesses santuários, é preenchida com a virtude específica dos mesmos e instruída quanto à verdade para que a conheça por si própria. Respeite e promova seu desenvolvimento no mundo exterior. Os mensageiros de Deus. Deixa eu ver aqui o quanto que falta para concluir. Ah, tá. Estou olhando aqui o tempo. Vamos lá. Os mensageiros de Deus. Na religião judaica, reverenciam-se os feitos de Moisés. No budismo, são louvados há 2.500 anos os atos e ensinamentos do grande Gautama Buda. Os maometanos cultuam há alguns séculos o profeta Maomé. E no cristianismo, há 2.000 anos, suas igrejas veneram a Jesus e seus ensinamentos. Todas essas grandes personalidades foram criaturas humanas e consideradas mensageiros ou enviados de Deus, que foi feito desses grandes homens e de tantos outros como eles, deixaram de existir ao desaparecerem? Eles que tanto bem fizeram à terra? Seu amor e misericórdia pelas criaturas esgotaram-se? De forma alguma. Continuam sendo mensageiros de Deus, mas em esferas mais elevadas. E pertencem à grande fraternidade branca. Você já tinha imaginado isso? Que Buda, Jesus, Maomé, todos pertencem à grande fraternidade branca? Não é lindo? Continuando a auxiliar a humanidade quando essa necessita. A maioria trabalha incógnita. Poucos são os homens que deles têm conhecimento. Os grandes enviados conquistaram a ascensão assim como Jesus, um após outros. Ou seja, não foi só Jesus, tiveram grandes enviados para trazer mensagens de Deus, né? Mensageiros de Deus. Mensagem de Deus, que é o amor. Os grandes enviados conquistaram a ascensão assim como Jesus, um após outro. Entraram no reino de Deus como mensageiros, são os que servem e amam a humanidade. Seguirão com seu trabalho espontâneo até que cada criatura humana consiga atingir seu plano divino e a frase bíblica seja cumprida: paz na terra aos homens de boa vontade. Então, olha que interessante. O trabalho desses grandes mestres ascensionados, ele continua até que cada criatura, toda e qualquer criatura, consiga atingir seu plano divino. Olha que lindo. A Terra tem hoje outra aparência. O silêncio em que ela viveu durante centenas de milhares de anos vem sendo modificado há 50 anos. O que hoje a humanidade precisa é bem diferente do que necessitava em tempos passados. E quando ele fala que a Terra já mudou há 50 anos, isso aqui foi em torno de 1950. Então a gente está falando de quase 100 anos, né? E quantas mudanças nós passamos, né? No transcurso de seu desenvolvimento, ela passou a pensar e sentir de modo diverso. Entre o tempo das carretas puxadas por bois, as carruagens, dos automóveis e aviões aos foguetes interplanetários, de vela de cera à iluminação a gás ou eletricidade,
da qual surgiu a era eletrônica atual. Crianças pequenas divertem-se presentemente com brinquedos cuja existência no passado os grandes gênios sequer imaginavam, né? Então, perguntas e respostas. Muitas pessoas perguntam: em que credes? Cremos que Deus é um Pai de amor, um Deus bondoso e sua vontade é que todos vivam na terra felizes e contentes. Esta é a vontade de Deus. Cremos na lei do ciclo. Tudo que uma pessoa semear através de seu pensamento, sentimento, ação ou palavra, gente, é um conjunto. Semeou um pensamento, semeou um sentimento, semeou uma ação, semeou uma palavra. Algum dia, em algum lugar, ela colherá. Portanto, cada indivíduo é o único responsável pelo resultado de sua criação no mundo pessoal, quer sua felicidade, quer sua desgraça. Nosso problema é que, como o tempo demora a passar aqui, muitas pessoas estão colhendo coisas que elas nem lembram que semearam, né? Se a vontade de Deus é a perfeição para todos, por que existe tanto sofrimento? Deus dotou cada filho de seu coração com o livre-arbítrio e com a faculdade de ser um criador, como ele o é. Todos têm a liberdade de fazer experiências com a sua força vital. Cada criatura pode pensar, sentir, falar e atuar como bem lhe aprouver. Se seu trabalho for edificante, a semeadura, então colherá algo igualmente edificante. Se a lei divina do amor e harmonia for quebrada e resultar em dissonância, seja voluntário ou involuntariamente, essa imperfeição apresentar-se-á em seu mundo e de algum modo colherá desgraça. Como isso deve acontecer? Através do conhecimento da individualização da presença divina eu sou, que paira sobre cada pessoa e a envolve. Então, a presença divina eu sou, ela está em cada pessoa, é a energia, né, é o campo. E a envolve, e pela percepção de que esta presença chameja em cada coração, procurando também compreender a lei do ciclo, causa e efeito, e o uso do instrumento divino do amor, que, visando a perfeição, transforma e perdoa todo o erro, na Bíblia chamado de pecado cometido no passado, tá bom? Então, é possível haver salvação dos pecadores através de um redentor? A ninguém é facultado salvar ou redimir outras pessoas. O conceito de uma personalidade salvadora ou de que Jesus salvará aquele que nele crê não corresponde à verdade. Jesus dará toda a assistência àquele que o ame e aos que suplicarem seu auxílio, mas nem ele nem outros poderão salvar-nos. Da mesma forma como ninguém poderá ser medicado e sarar por vós. Quando estáis doentes, ninguém nasce por vós, ninguém morre por vós e ninguém vos pode salvar. Cada um deverá fazer isso por si mesmo. Interessante, né? Tem muitas pessoas esperando por salvadores, mas não, somos nós mesmos os nossos salvadores. Temos que fazer o nosso trabalho de purificação, de remissão, de elevação. Poderá alguma religião ou filosofia realmente declarar que ela é a única que poderá salvar a humanidade? Certamente que não. A Terra existe desde éons e nela já viveram milhões de seres humanos. Nem os melhores pais ou a pessoa mais extraordinária, ainda menos o bom Deus, daria vida a milhões de criaturas e depois as deixaria sucumbir para somente salvar algumas outras, né? Então,
essa narrativa de que alguns serão salvos, outros serão condenados, isso não é uma verdade, né? E cada um e todos têm o direito de salvação. E salvação é o quê? É a elevação desse mundo impuro, pecaminoso, dos erros, né? Diferente faceta da mesma verdade aparece mais ou menos a cada 2000 anos. Por exemplo, a lei mosaica antecedeu os 2000 anos do advento de Jesus. Pensa que são eras, né, de 2000 em 2000 anos. Os budistas do Oriente, os maometanos da Ásia Menor, todos igualmente proclamaram alguns aspectos da verdade. E agora estamos no início de uma nova era de 2000 anos, quando a liberdade apresentar-se-á inteiramente para cada indivíduo. Então, olha só, há 2000 anos atrás se falou um pouco da liberdade, mas agora, nessa nova era, na era de ouro, a liberdade se apresentará por inteiro. Quem são os protetores da obra, das obras da ponte para a liberdade? São os mestres ascensionados, os seres cósmicos conhecidos como a grande fraternidade branca, a qual Jesus Cristo pertence, e, muito especialmente, o mestre ascensionado El Moria, o grande Mahashohan, que ocupa o cargo do Espírito Santo citado na Bíblia, e o mestre ascensionado Saint Germain, a quem foi confiada a terra durante os próximos 2000 anos. E com ele desponta a era da liberdade, ou seja, liberdade para toda criatura. As legiões de luz o auxiliam nesta tarefa gigantesca. Se existem esses grandes seres, por que persistem a guerra e a desgraça? Deus confere a cada um de seus filhos o dom do livre-arbítrio. Nem Deus, nem seus mensageiros, que são as legiões de luz, perturbarão jamais o livre-arbítrio de cada um. Entretanto, os mestres ascensionados concedem a cada ser humano a possível proteção e auxílio quando são solicitados. Enquanto a humanidade quiser cultivar pensamentos e sentimentos negativos, que são a causa das desgraças infindas, permanecerão permanecerão as consequências infelizes, razão por que os homens devem usar seu livre-arbítrio para atrair a seu mundo as forças sublimes da luz, do amor e da pureza. Então, assim, se a raça humana continua semeando intriga, discórdia, guerra, os seres de luz não podem fazer nada porque eles precisam respeitar o livre-arbítrio, né? Então, estamos aqui vivenciando as consequências das escolhas humanas. Que significa a palavra ponte? Significa ponte do céu para a terra, formada pelas legiões de luz, pelas súplicas e pelos apelos de discípulos sinceros que se dedicam a essa obra. Todos que creem nos mestres ascensionados e os invocam, reforçam essa ponte, que é a ligação entre o céu e a terra. Existem discípulos na América e em todo o mundo que se reúnem em grupos para orar e irradiar energia, juntam suas forças, enquanto apelam às suas próprias presenças divinas e às ascensionadas legiões de luz. Com esse procedimento, afastam as causas de inúmeras desgraças e atraem para as criaturas iluminação, pureza, cura e aperfeiçoamento. O que que ele está dizendo aqui? Que nós temos o poder de fortalecer esse campo, essa ponte energética entre o céu e a terra e, e afastar essas desgraças que outros seres estão criando. Quantos mestres ascensionados são conhecidos e quais são os diretores dos sete raios? Em cada era tem encarnado alguns mestres instruídos para o trabalho especial de transmitir a mensagem ao povo e, através da ponte, manter contato com as legiões de luz.
Os profetas foram convidados a participar e a história relata as ações de muitos outros seres que também foram elos de ligação. Alguns podiam ver os mestres ascensionados enquanto dardejavam suas próprias palavras por inspiração daqueles. Outros ouviam-nos e ainda outros tinham iluminações que interpretavam com termos próprios. No entanto, somente as pessoas que são preparadas especialmente para esse trabalho podem transmitir uma mensagem clara e fidedigna. Diversos são os caminhos da verdade que conduzem às legiões de luz, e muitas são as pessoas que aspiram a servi-la, ajudando a humanidade. O caminho mais recente é a obra da Ponte para a Liberdade. Ela transmite constantemente a palavra da grande fraternidade branca à humanidade, a fim de que esta conscientemente trabalhe com os seres ascensionados. Agora que os colaboradores são necessários e não anos ou séculos mais tarde, a ponte oferece ensinamentos minuciosos que jamais foram publicados sobre a origem da Terra, dos Elohims e de seus diretores, sobre os diversos raios e suas energias e a aquisição de muitos outros conhecimentos que até agora não alimentávamos a esperança de obter. O plano divino, então chegou o momento de todo esse conhecimento ser transmitido, né, e ser acessado. O plano divino, no reino celestial como na terra, está dividido em seções de 7 ou em 7 raios. A esfera de atividade desses raios e seus diretores são. Aqui ele explica: o primeiro raio azul representa a vontade de Deus, a fé, a proteção, a força e o poder. É como se fosse um departamento de uma empresa, uma área, né? O mestre ascensionado é o Moria, que fundou a Ponte para a Liberdade, é o diretor do primeiro raio. As pessoas que pertencem a esse raio ocupam geralmente cargo de chefia, possuindo energias ilimitadas e capacidade para executar qualquer coisa, um raio poderoso, né? Tem o segundo raio, que é o dourado, que representa a sabedoria, o equilíbrio e a iluminação. O mestre ascensionado Kuthumi foi seu diretor até sua ascensão como instrutor do mundo, juntamente com o mestre ascensionado Jesus. O mestre ascensionado Confúcio assumiu agora o cargo de diretor deste raio, que é o segundo, que é relacionado com o ensino e os doutrinadores. A ele pertence as pessoas de coração compreensivo e com discernimento. E o terceiro raio, rosa, representa o amor divino, adoração, beleza e fraternidade. A mestra ascensionada Rovena é a sua diretora. As pessoas que fazem parte desse raio amam a beleza em todas as suas manifestações, são amáveis e compassivas. O quarto raio branco representa a pureza, ressurreição e ascensão. É seu diretor, o mestre ascensionado Serafis Bey. Procedem desses raios os artistas, músicos, arquitetos e pessoas dotadas de grande perseverança. O raio quinto, verde, representa a verdade, o rigor da lei. É dirigido pelo mestre ascensionado Hilarion, o apóstolo Paulo em outra encarnação. Em geral, são oriundos desse raio os cientistas, pesquisadores, médicos, enfermeiros, irmãs de caridade e curandeiros. O sexto raio rubi dourado representa paz, colaboração, dedicação aos semelhantes. O mestre ascensionado Jesus foi seu diretor até pouco tempo, quando ascendeu a instrutor do mundo juntamente com o mestre Kuthumi. Atualmente, a mestra Nada, a diretora do sexto raio. Sua característica é o amor. Frequentemente pertence a esse raio sacerdotes e pessoas dotadas de muita religiosidade, que se dedicam a servir a humanidade muitas vezes sem obter o reconhecimento pelos serviços prestados. O sétimo raio violeta representa a misericórdia, transformação e liberdade. Quem rege esse raio é o mestre ascensionado Saint Germain, que o fará durante os próximos 2000 anos,
A chama violeta é um instrumento que transforma todos os erros e imperfeições em perfeição. Quando a humanidade o utilizar com perseverança e ritmicamente, a terra será salva. Então, olha só a convocação que vem aqui. Se os humanos usaram ritmicamente, continuamente, com perseverança, a chama violeta, a terra será salva. As pessoas que pertencem a esse raio possuem muitas aptidões e grande amor pela liberdade. Eu encerro aqui, na página 22. Não vou concluir, mas já deu para ter uma ideia, né? Já demos aqui uma hora, estamos concluindo aqui uma hora. Então, já deu para ter uma ideia aqui sobre os raios e, e sobre tudo isso que é a hierarquia da Fraternidade Branca e o que é a Ponte para a Liberdade. O grupo esotérico Ponte para a Liberdade é o grupo que é o guardião dos livros, né? Então, se você quer, acesse o site deles, né? É bem interessante e tem muitos ensinamentos, muito aprendizado. Eu sou uma grande incentivadora de que as pessoas estudem, leiam, porque é diferente, né? A gente ouvir as pessoas falando e a gente buscar o conhecimento e ir aprendendo, compreendendo. Porque toda vez que a gente se conecta com o ensinamento, que a gente está buscando, os seres mais elevados contribuem com o nosso aprendizado e eles vão trazendo mais conhecimento através de outras situações, pessoas, coisas. Então, é aí mesmo, quando a gente se dedica a aprender, é que a gente realmente aprende, ok? Então, eu estou concluindo agora essa leitura hoje, que eu queria falar sobre o histórico da Ponte para a Liberdade da Grande Fraternidade Branca. Se você gostou, você deixa aí o seu like, seu joinha. E eu gostaria de saber de você se você fazia ideia que Jesus, Buda, Maomé, todos esses seres faziam parte da Fraternidade Branca. É, comenta aí se você gostou de saber disso e se você sabia que, que eles já faziam parte da Fraternidade Branca. Então, um beijo no seu coração, muita paz, muita luz. Daqui a 15 dias a gente volta. Gratidão.